Benjamin Franklin disse uma vez: se você falha em planejar, você está planejando falhar. Mas às vezes não importa quanto planejamento esteja envolvido. Um plano pode sair bem diferente do esperado. De hilárias tentativas fracassadas de enganar, a surpresas de cair o queixo, vamos conferir alguns planos que realmente não saíram como esperado. As mais purificadas intenções. Quando se trata de planejar maneiras sorrateiras de desafiar as suas parceiras, os homens podem ser bem criativos às vezes. Infelizmente, porém, às vezes esses planos simplesmente não são bem pensados o suficiente para enganar as suas esposas por muito tempo. Esse foi o caso de um homem de Taiwan, em dezembro de 2020, quando comprou um PS5, apesar de sua esposa o proibir, tentando aproveitar ao máximo o fato de que o design do PS5 se parece inegavelmente com algum tipo de purificador de ar. Ele disse à sua outra metade que o novo dispositivo misterioso em sua sala de estar era exatamente isso. E funcionou por um tempo, até que ela descobriu a verdade. Embora os detalhes exatos de como a descoberta se desenrolou não tenham sido revelados, mas acho que ela notou quando percebeu que a maioria dos purificadores de ar não são controlados por um controle de PlayStation, e que você também não pode jogar Call of Duty neles. Seja como for, o infeliz foi forçado a assistir horrorizado, enquanto sua esposa vendia o console online por um preço dolorosamente baixo. O plano parecia mais inteligente na cabeça do homem do que na realidade, mas para uma ideia que é ótima tanto na teoria quanto na prática, se inscreva no Fala Sério para mais conteúdos fascinantes e hilários, baseados em fatos todos os dias. Agora, de volta a alguns planos não tão perfeitos. Passarinho trollador. Quando um jogador de golfe casual em Kent, na Inglaterra, tentou dar atacada no seu sexto buraco de campo local, seus planos esportivos foram frustrados por um adversário inesperado. Enquanto ele se preparava para dar uma atacada, sua bola de golfe foi derrubada por um magpie, mais conhecido como pica-pica. Embora essas aves sejam conhecidas por serem naturalmente curiosas, parecia que essa aqui estava mais para a travessa. Como você pode ver no vídeo, o pássaro derrubou a bola de novo, e de novo. Depois recuou um pouco, antes de derrubar mais uma vez. Felizmente, a ave deixou o cara dar a sua atacada, em vez de perseguir essa pobre alma pelo resto de sua carreira no golfe. Tenho certeza que ele vai estar atento a esse bater de asas da próxima vez que for ao campo. Moda disfarçada. Em 2019, o usuário do Reddit Mr. Shine compartilhou a sua história de um plano sorrateiro que saiu do controle. Quando ele estava trabalhando como editor de uma revista de baixo orçamento, o dinheiro era muito curto para poder contratar um correspondente de moda, mas com a moda sendo um tópico cada vez mais popular, precisava de cobertura. Então Mr. Shine veio com um plano. Ele trabalharia como correspondente, mas para fazer parecer que a revista havia realmente contratado um escritor de moda. Ele escrevia os artigos com um nome feminino. O plano foi ótimo por vários meses, e os artigos das falsas escritoras foram bem recebidos. Isso foi até que ela foi convidada para participar de um evento de lançamento de roupas, aparentemente relutante em se vestir de mulher ou confessar todo o plano de Mr. Shine chegou ao fim, e ele desligou seu pseudônimo para sempre, o que é uma pena, já que ele podia culpar os seus pais por esse nome. Aterrissagens desconfortáveis. Às vezes, um plano que dá errado é simplesmente uma oportunidade de aprender. E quando você é muito jovem, esse tipo de lição acontece o tempo todo. Um desses exemplos foi capturado em câmera no verão de 2020, quando uma criança de 5 anos em Whitley Bay, na Inglaterra, tentou testar as suas habilidades de patinete na areia. Embora não tenha aterrissado como pretendia, ela se levanta como um soldado. Um bocado de areia em troca de uma valiosa lição de vida sobre onde não andar de patinete deve ter valido a pena. Contanto que ela não tente de novo. 2 incidentes semelhantes de faça uma vez e você não fará de novo foram capturados na câmera em fevereiro de 2020, enquanto brincava em um parque no Reino Unido. Um jovem perde o equilíbrio de um jeito glorioso ao tentar pular em uma poça de lama. Rachel. Com seu rosto completamente coberto de lama, você pensaria que seus jovens amigos podem ter cuidado de como evitar um erro semelhante em seus saltos. No entanto, a próxima da fila parece aprender exatamente a técnica errada para evitar comer uma torta de lama, e acaba fazendo isso. Fazendo uma aula de gravidade e acrobacia, a garota aprende que para saltar com sucesso, ao invés de cair de barriga, você precisa mover as pernas. Mas com seus planos de salto terrivelmente frustrados, tenho certeza que essas crianças não vão tentar isso de novo. Surpresa inesperada.
Quando você está sofrendo de pequenas dores corporais, uma aspirina pode fazer maravilhas. Mas infelizmente os esforços da usuária do Reddit, Cat of the Essence, para remediar uma dor de cabeça foram frustrados da pior maneira possível quando ela procurou analgésicos tarde da noite. Ela pegou um frasco de comprimidos, abriu a tampa e tomou algumas aspirinas, pronta para o alívio. Mas qualquer alívio foi logo substituído pelo horror, quando ela percebeu o erro que havia cometido. Estando exausta de um longo dia, ela não percebeu que em vez de aspirina, pegou uma coisa com um rótulo bem semelhante e pílulas de aparência muito parecidas, laxantes. Ela só percebeu seu erro quando o súbito e poderoso chamado da natureza chegou uma hora depois. Então, em vez de poder ir para a cama sem dor, para ter um sono tão desejado, ela ficou confinada no banheiro. E a pior parte, ela ainda estava com dor de cabeça. A Guerra dos 335 Anos. Na década de 1980, o historiador Roy Duncan mergulhou nas origens de algo que ele e muitos outros supunha ser um mito sobre as Ilhas Scilly. Esperando refutar uma lenda local, ele nunca poderia ter adivinhado o resultado de sua pesquisa. O mito dizia que em 1651, um estado de guerra foi declarado entre a Holanda e as Ilhas Scilly, um pequeno arquipélago na costa Cornualha, na Inglaterra. Essa guerra, diziam os rumores, nunca havia sido oficialmente resolvida com um tratado de paz, apesar de nenhum combate ter ocorrido entre os dois por mais de 300 anos. Então, quando Roy Duncan decidiu aplicar o escrutínio de um historiador ao assunto, ele estava confiante de que era simplesmente um conto de alguma vovó de Scilly. Mas depois de uma pesquisa completa, ele ficou chocado ao descobrir que a afirmação, aparentemente absurda, era de fato absolutamente verdadeira. Sua pesquisa provou que a guerra realmente havia sido declarada entre os dois inimigos improváveis durante a Guerra Civil Inglesa. Isso ocorreu depois que os Países Baixos exigiram reparação por danos causados à sua frota naval pelas forças monarquistas inglesas. A essa altura, os monarquistas estavam perdendo a guerra civil contra os parlamentares ingleses e foram forçados a recuar para as Ilhas Scilly. Essa declaração de guerra, ao que parece, nunca foi resolvida. Assim, Roy Duncan convidou um embaixador holandês para visitar a ilha e finalmente resolver o chamado conflito. Ele concordou em ir, brincando que deve ter sido aterrorizante para os moradores de Scilly saber que os holandeses poderiam atacar a qualquer momento. A paz foi oficialmente declarada em 17 de abril de 1986, exatamente 335 anos após a declaração de uma das guerras mais longas e menos sangrentas da história. Embora a intenção de provar uma afirmação absurda fosse um pouco mais do que lenta, Roy Duncan, sem saber, descobriu e ajudou a resolver uma guerra ativa. Tumblebot 9000. Quando você pensa em robôs, deve imaginar maravilhas futuristas da tecnologia. Esse era o tipo de pensamento otimista nas mentes das autoridades da cidade de St. Louis em 2016, quando implantaram um robô para lidar com uma potencial ameaça de bomba. No entanto, mesmo com a engenharia avançada responsável pela missão do robô de pequenas rodas, ele provou não ser exatamente um substituto viável e permanente para a força humana. Sua missão começou bem caminhando para a cena com confiança, com o objetivo de evitar que qualquer humano precisasse ser colocado em risco. O robô, no entanto, logo aprendeu que o mundo real pode ser cruel, e minutos depois foi fotografado caindo de um barranco. Felizmente, a ameaça de bomba provou não ser nada mais do que um pacote deixado sem vigilância, mas espero que da próxima vez que o robô for necessário, ele seja um pouco melhor para andar em terrenos difíceis. Aterrissagem molhada. O problema com atividades extremas como o parapente é que se algo der errado, há o risco de acontecer algo bem sério, ou na melhor das hipóteses, um pouso inesperado e inconveniente. O último foi o que aconteceu com um par de parapentistas em Pokhara, Nepal, em outubro de 2020. Durante um deslizamento de tirar o fôlego, a pessoa que estava guiando tentou voar para baixo, para que ele e seu passageiro pudessem deslizar graciosamente, logo acima da água. Infelizmente, nem o vento nem a direção estavam a seu favor, e tendo perdido o controle, isso aconteceu. Em um instante, a expressão do passageiro muda de alegria para medo, ao inesperadamente cair na água. Embora desagradável, a aterrissagem que deu errado certamente não foi tão ruim quanto poderia ter sido em terra, ou sobre um vulcão. Mas mesmo assim, esse passageiro certamente não parecia muito satisfeito em colocar a sua vida nas mãos de alguém que não podia evitar o pouso forçado. Humor de banheiro. Quando alguém leva uma piada longe demais, geralmente é a pessoa que conta a piada.
Para o lendário apresentador de talk show dos Estados Unidos, Tom Carson, no entanto, uma de suas piadas foi levada longe demais por seu público, que não percebeu que ele nem estava fazendo uma piada. Em um episódio de 1973 do The Tonight Show, Johnny anunciou brincando que a América estava enfrentando uma escassez aguda de papel higiênico. Na verdade, ele estava apenas exagerando para efeito cômico, a declaração de um congressista que pode haver uma escassez de papel higiênico dentro de alguns meses. Porém, o deputado que se referia apenas a papel higiênico comercial não especificou isso em sua piada. E como resultado, grande parte de seu enorme público de 20 milhões de pessoas se reuniu em supermercados para comprar em grande quantidade. Em um pânico de papel higiênico comparável ao que tivemos em 2020, os cidadãos dos Estados Unidos invadiram as prateleiras de papel higiênico em massa. O efeito foi tão substancial que na cidade de Nova York uma escassez de verdade foi desencadeada, e as prateleiras não retornaram aos níveis normais de estoque por mais de 3 semanas. Carson finalmente esclareceu em um episódio posterior do The Tonight Show que ele apenas estava brincando, e se desculpou por causar acidentalmente uma falta de papel higiênico. Quando comparado com a carnificina de papel higiênico em 2020, isso só mostra uma coisa: quase 50 anos depois, as pessoas não mudaram nada, especialmente quando se trata de utensílios sanitários. Cuca burra cleptomaníaca. De acordo com o australiano que aparece nesse próximo vídeo hilariante de novembro de 2020, em uma noite quente não há nada melhor do que uma cerveja e alguns snags. Para quem não manja, um snag significa uma salsicha, de preferência assada. Mas quando esse australiano tranquilo compartilhou o relaxamento de sua noite na câmera com o mundo, seu snag foi pego por alguém que não recebeu um convite para o churrasco. Olha só. What up there, Jared? Couple of snags? Couple of snags, mate. Nothing better than down a beer and a snag. Com um timing cômico perfeito, um pássaro próximo chamado Cuca Burra passou e fez um roubo, tendo avistado o saboroso lanche. Sem surpresa, a gangue do snag fica perplexa e se diverte com o assalto. Mas pensando bem, quando se trata de churrasco, é sempre bom dividir, não é mesmo? Drive-thru caótico. Quando as crianças estão envolvidas, qualquer ocasião de simples diversão pode rapidamente se transformar em um pandemônio total. Uma família percebeu esse fato em junho de 2020, quando tentou fazer uma boa viagem em família a um zoológico drive-thru. Tudo estava indo muito bem, até que o grupo de gado amigável se aproximou do carro e enfiou suas cabeças curiosas pelas janelas abertas. Enquanto o gado era inofensivo, as crianças no carro não viram dessa forma e começaram a gritar, resultando em cenas de caos total e absoluto. A tia das crianças pode ser vista chorando de rir incontrolavelmente no banco do passageiro, enquanto a avó tenta desesperadamente recuperar o controle, incentivando as crianças a expulsar os animais. Além disso, o garoto da frente rapidamente fica nauseado com o cheiro do gado e vomita fora da câmera no colo da tia, que continua chorando de rir. Mas que ótimo passeio! Make it go away, Samaya! Samaya! Say shoot, shoot! Shoot! Everybody say shoot! Everybody say shoot! Nunca antes um plano divergiu tão drasticamente de uma agradável e calma viagem em família ao zoológico para um caos tão desinibido. Bom, pelo menos ninguém foi devorado por um animal, mas isso não seria tão engraçado. O acidente final. Quando chega a hora da última chamada e você deixa esse plano, há pelo menos um ponto positivo. Isso geralmente significa que nada de ruim vai acontecer com você de novo, pois a sua vida acabou. Mas o infeliz falecido teve um último dia ruim depois de bater as botas em 2013. Capturado em câmera em Drogheda, na Irlanda, um caixão pode ser visto pendurado no carro funerário, que deveria transportar o ocupante com segurança ao seu descanso final. Mas parece que não conseguiram. Pelo jeito, o agente funerário não conseguiu prender adequadamente o caixão no carro, fazendo com que ele saltasse pela janela traseira, quando ele acelerou em um semáforo. Você vai ficar satisfeito em saber que a pessoa que tirou a foto saiu do carro e ajudou o agente funerário, que deve estar se sentindo bem angustiado no mínimo. Mas não antes de tirar uma foto, que resume perfeitamente o humor sombrio. Para tornar isso um pouco menos sombrio, vamos apenas fingir que há um vampiro naquele caixão tentando escapar para a liberdade. Que tal? Desastres culinários. Uma das coisas mais comuns que dão errado é tentar cozinhar uma nova receita. Embora o número de vezes que um chefe novato tentou recriar essa omelete fofa e elegante seja desconhecido, considerando que esse foi o resultado de seus esforços, duvido que ele tentou novamente. Realmente horripilante. O mesmo pode ser dito sobre o que aconteceu quando um padeiro amador tentou replicar esses biscoitos do Bob Esponja. Eu não queria dormir hoje mesmo. Enquanto isso, essa tentativa de um cupcake Smurf parecia estar dizendo: por favor, me mate, não aguento mais sofrer.
E esse bolo de elmo infernal. Que horror. Porém, outros desastres culinários são menos aterrorizantes e mais lamentáveis, como a tentativa da esposa de um Redditor de fazer croissants para o café da manhã. Acertou em cheio. Ou então a tentativa desse usuário do Imgur de recriar uma receita da Food Network para fazer ursos de noz pecan de açúcar mascavo. Pelo menos tentou. Mas o campeão dos desastres culinários deve ser o usuário do Reddit responsável por isso. Caso você não saiba, isso é uma batata. E sim, está brilhando como o fogo do inferno. O chefe inepto alegou ter cozinhado a batata no micro-ondas por 10 minutos, o que é um pouco exagerado, embora os resultados ainda sejam mais extremos do que o esperado. Alguns nos comentários do Reddit teorizaram que esse desastre total pode ter sido causado por sujeira ou brotos na batata, embora a explicação permaneça incerta. Seja qual for a causa, transformou o que antes era um vegetal de raiz em um vulcão em miniatura, o que também não deixa de ser incrível. O preço da beleza. Um dos piores momentos para um plano dar errado é quando alguém está tentando ativamente fazer alguma coisa para melhorar a si mesmo, particularmente quando eles estão tentando se embelezar um pouco. Alguns casos de pessoas tentando melhorar a aparência com um efeito oposto extremo ocorreram nos últimos anos, tudo graças à tintura de cabelo. Muitas tinturas de cabelo infelizmente contêm uma substância química chamada de parafenileno-diamina, que para algumas pessoas causa irritação severa e reações alérgicas. Infelizmente, muitas pessoas que eventualmente sofrem reações alérgicas a esse produto químico tendem a não saber até que o espalhem por todo o topo de sua cabeça, enquanto tentam tingir o cabelo. Como resultado, algo que eles nem sabiam que eram alérgicos provoca uma reação maluca, resultando em algo assim. O inchaço extremo acontece como uma reação do sistema imunológico do corpo, provocando o acúmulo de fluido sobre a pele. Como a maior parte do produto químico é usado para cobrir todo o couro cabeludo e tingir o cabelo, o inchaço ocasionalmente atinge essas proporções ridículas. A maioria dessas reações infelizes resulta em uma viagem muito embaraçosa ao pronto-socorro, para ser tratada até que a cabeça do indivíduo azarado retorne a proporções não alienígenas. Então, se você quiser pintar o cabelo, tente experimentar uma pequena quantidade, antes de cobrir a sua cabeça com uma coisa que pode transformá-lo em um balão humano. Anfíbio ambicioso. Já ouviu a frase "seus olhos são maiores que sua barriga"? Bem, um sapo verde da Austrália decidiu levar essa frase ao extremo em novembro de 2020. O pequeno companheiro faminto tentou jantar uma mulher humana inteira, depois que ela ofereceu uma mosca saborosa, com resultados hilários. É claro que o sapo viu a mosca apenas como um aperitivo e possivelmente confundiu o dedo com um verme gigante e suculento. Oi. Oi. No. No. Really? Really? Get off. Infelizmente, porém, sua ambição era tanta que, por mais que tentasse, não conseguia a refeição que tanto queria. Quem pode culpar o rapaz por sonhar grande? Pisando fundo. Para alguém sem a necessária consciência espacial ou controle de pedal, a simples tarefa de estacionar um carro pode se transformar rapidamente em um desastre total. Foi o que aconteceu com um motorista californiano, que pisou no acelerador em vez dos freios, dentro de um estacionamento de vários andares em 2018. Enquanto passar direto pelos arames de proteção de 5 andares geralmente significa a morte certa, eles tiveram muita sorte. Suspenso pelos fortes cabos de metal, o carro foi impedido de cair no chão, e o motorista ficou milagrosamente ileso. Outro caso de controle de pedal terrível com um toque irônico ocorreu em 2017 em Nova Jersey, quando uma mulher literalmente atravessou a parede de uma farmácia drive-thru. Ou ela cometeu um erro grave ao pisar no pedal errado, ou ela interpretou o drive-thru ao pé da letra. Mas pelo lado positivo, o espaço se encaixa como uma luva. Depois tem esse cara, cujo plano para um belo dia de ciclismo depois de estacionar deu totalmente errado, depois que ele se esqueceu que as bicicletas estavam presas ao teto. Pelo lado positivo, uma vez que ele tirou as bicicletas, pelo menos ele tinha um veículo alternativo para voltar para casa. Mas às vezes, acidentes inesperados não são culpa do motorista. Basta pegar essa imagem de levantar as sobrancelhas, por exemplo. Esse foi o resultado quando as águas da inundação causaram um curto-circuito em uma mini garagem subterrânea motorizada de última geração, causando seu mau funcionamento. A engenhoca subiu, esmagando o veículo de cima, enquanto o de baixo foi arruinado pelas águas da enchente. Com certeza foi uma pena, mas eu deveria dizer que ter os seus 2 veículos de luxo destruídos por seu empilhador de carros mecanizado pessoal é com certeza um problema de gente rica, exclusivamente. Focado no capuz.
Há muitas coisas que podem dar errado ao mergulhar, muitas das quais são simplesmente aterrorizantes. Mas um mergulhador teve os seus planos um pouco perdidos, de um jeito que era mais fofo do que assustador, em maio de 2020. Enquanto mergulhava na costa de Northumberland, na Inglaterra, Ben Burville encontrou um par de focas amigáveis e curiosas e tentou capturar o seu encontro em vídeo. O que ele não levou em conta, porém, foi o interesse que uma das focas teria em seu capuz de mergulho. Enquanto uma distraía ele com seu rosto fofo de bigode, a outra mais travessa tentou pegar o capuz para ela, para a surpresa do mergulhador. A foca claramente gostou do capuz, mas ficou desapontada ao descobrir que estava bem preso. Mas ainda bem que ela perdeu o interesse depois de um momento, pois com seus dentes afiados e irregulares, esse mamífero aquático deveria conseguir fugir com o capuz de qualquer maneira se ele realmente quisesse. Mas a foca era muito educada, ou simplesmente decidiu que o capuz não era bem o que ela queria. Mas de qualquer forma, tenho certeza que ele ficou aliviado. E você, já teve algum plano espetacularmente arruinado? Conta aí pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!